Programa Educação em Debate de volta pela Boa Vontade TV. E para continuarmos o nosso bate-papo sobre alimentação saudável no ambiente escolar, recebemos agora no estúdio a professora Sueli Perioto, supervisora da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico da LBV, doutoranda em Educação pela PUC de São Paulo. Professora Sueli, seja bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus, muito obrigada. Professora Sueli, uma boa alimentação termina num prato colorido e saudável. Mas onde ela começa? No hábito, né? Inclusive, nós podemos dizer, nas escolas da LBV, no bom hábito, nós temos um cuidado muito grande, temos nutricionistas em todas as unidades, não só da rede de ensino da LBV, como também nos centros comunitários de assistência social, porque precisamos desse suporte. A gente às vezes pensa, né, que é suficiente o que a gente está fazendo, então há um profissional que vem trazer para todos nós essa experiência de como chegar nesse prato colorido, né? Inclusive, a linha educacional criada pelo educador Paiva Neto para as escolas da LBV, para os seus programas socioassistenciais, nos fala do espírito eterno que está à nossa frente. E o cuidado com ele é um cuidado que nós chamamos do espírito biopsicossocial. E o bio, exatamente esse aspecto biológico que precisa de uma atenção com relação à saúde, e para que haja saúde, essa alimentação é determinante, inclusive porque nos nossos projetos, inclusive nas escolas da LBV, nós temos um período integral. Então, estar com uma criança desde a primeira refeição, que é o café da manhã, até o jantar, que é o fim da tarde, então é uma responsabilidade muito grande, maior até do que muitos trabalhos realizados na comunidade escolar quando é meio período, quando apenas há uma alimentação ou duas. Para nós há, de fato, uma responsabilidade muito grande, daí também por isso fazermos parcerias com as famílias. Às vezes as famílias falam, como é que eu faço? Na escola ele come, como é que eu faço para ele comer em casa? Então, tudo que a gente está hoje no programa tratando, né, desde o primeiro bloco, essas dicas vêm nos ajudar cada dia mais, e também as famílias que acompanham os seus filhos e que pretendem trazer essa boa alimentação para suas casas. Professora Sueli, então, esse cuidado com a saúde na LBV começa na sala de aula e estende-se às famílias? Nós fazemos uma parceria, né? A gente não pode dizer que a responsabilidade é da família ou que a responsabilidade é da escola. Ambas as instituições têm, né, o seu compromisso, mas se não houver uma parceria, imagina se a gente desvincula da família o processo alimentar. Ou se uma família vem e fala, olha, eu não estou sabendo como agir. Aí a gente fala, então, escola é escola, nós estamos aqui para ensinar as letras e a família, né, tem que ficar com essa parte. Então, para nós não cabe esse tipo de argumentação e nem de pensamento, né? Nós temos diante de nós, a mesma criança que está em casa é o mesmo que é o nosso aluno. Então, o mesmo jovem que às vezes tem dificuldade de comer em casa é o nosso aluno que se alimenta com a gente. Então, a gente faz mesmo uma parceria. A gente faz um bem bolado, a gente tem encontros com as famílias, muitas vezes a nutricionista vai dar dicas, reaproveitamento de alimentos, quais são os alimentos que não podem faltar em casa, mesmo que a nossa realidade, as crianças e jovens não tenham uma situação econômica favorável, né? Eles vêm de situações de vulnerabilidade social, há muitas dicas de reaproveitamento de legumes, de alimentos que são acessíveis, mas às vezes as famílias não sabem fazer. Então precisa sim a escola caminhar junto com essa família e dar esse suporte tão necessário. E de que forma os alimentos das crianças são preparados nas escolas da LBV? Sempre com muito cuidado. O educador Paiva Neto, ele pessoalmente tem uma atenção, o cuidado com sal, é mínima a quantidade de sal em cada alimentação realizada, a questão do açúcar, né, ou a junção de alimentos que formam açúcares. Então, para isso, nós temos ali o nosso corpo de profissionais, a nossa equipe multidisciplinar, que sempre tem essa nutricionista que faz esse balanceamento. Então, a gente vai trazendo no dia a dia um cardápio que, inclusive, é do conhecimento da família. Tudo que a criança alimenta hoje vai na agenda. A criança hoje comeu tal alimento, para a gente saber também se ela tem, de repente, algum tipo de alergia que possa ser despertado, como é a reação do seu corpinho mediante novos alimentos. E às vezes são meninos mais velhos, então nós temos meninos com caso de diabetes, que a gente tem um outro olhar, meninos que são hipertensos, é um outro olhar, e é um cuidado também de não fazer uma refeição muito diferente para essas crianças não se sentirem isoladas, né? Então são sempre alimentos saudáveis que todos possam comer, e aí vem cuidados, né? Nós temos
um aspecto bastante interessante no Instituto de Educação José de Paiva Neto em São Paulo. Desde a sua fundação, o educador Paiva Neto providenciou fornos que vieram da Alemanha, então eles não deixam o alimento ter gorduras, nada é frito, há uma série de situações, o pão que a gente já tem introduzido, o pão integral, então as farinhas, né, que são integrais, que já estão numa aceitação das crianças, o arroz integral, que a gente também já começa a perceber uma adesão maior por parte dos jovens e crianças, enfim, os esforços são muitos para que eles mesmos percebam que mesmo fora do ambiente escolar, eles precisam manter essa linha da alimentação saudável. E todo esse trabalho é acompanhado e conduzido por nutricionistas? Sempre, porque se os esforços são de todos no incentivo à alimentação, a escolha, o balanceamento tem que vir de alguém profissional, né, que tenha essa habilidade, que tenha essa formação para isso, e a gente observa que muitas vezes ali a nutricionista por perto nota que uma criança não quer uma salada ou não quer um legume, uma verdura, e há um incentivo, né, não, prova uma folha só, não, prova só uma colherada. Eu lembro-me até que a escola da LBV no Rio de Janeiro, o Instituto de Educação José de Paiva Neto no Rio de Janeiro, ele, ali o chefe da cozinha, né, o nosso nutricionista, ele teve uma atitude muito interessante num projeto, ele fez uma mesa experimental com alguns alimentos que ele percebia que muitas crianças não gostavam do paladar, então ele foi modificando as formas de fazer os alimentos e eles degustavam. Então eles tinham ali as colheres descartáveis, iam passando pela mesa e foi assim um momento bastante interessante deles perceberem que quando se prova, alguma coisa muda, às vezes no conceito que a gente estabelece sem ter comido daquela forma o alimento. Muitas vezes a gente gosta do alimento de uma forma e não é tão saboroso de outra, né? Há pessoas, por exemplo, que gostam muito de uma berinjela no forno e não gostam de uma berinjela na salada, mas a berinjela é a mesma, então como é que a gente vai fazer para que isso aconteça? Então, essas possibilidades todas com os profissionais, elas são facilmente exploradas e precisa dos professores numa adesão de incentivar e a família vindo atrás dizendo, não, é verdade, eu vou fazer também. Então, veja que há ali um casamento de ações para que as crianças e jovens se alimentem de forma saudável. Então, a alimentação saudável também faz parte do currículo da educação de todas as faixas etárias nas escolas da LBV. Exatamente. Nós temos essa preocupação, vem do dirigente das instituições da Boa Vontade, o educador Paiva Neto, que sempre tem um olhar bastante diferenciado sobre isso, uma preocupação muito grande, e gordura, e sal, e açúcar, e quanto a criança está obesa ou está com baixo peso, que é um outro controle que nós fazemos também. Nós fazemos ali as medidas todos os semestres, fazemos ali o balanceamento de quanto está o peso dessa criança e jovem. Isso tudo estabelece para nós também pistas de que às vezes existe uma anemia, de que possa haver alguma situação, que é claro, não é a gente que diagnostica, mas a gente vai encaminhar também essa família para que haja um acompanhamento médico e, se necessário, uma nutricionista, em muitos casos um endócrino, né, que possa dar atenção a essa criança ou jovem. Professora Sueli, nós vamos agora diretamente para o refeitório do Instituto de Educação José de Paiva Neto, conversar com a Maria da Penha Pedro, nutricionista do Conjunto Educacional da Legião da Boa Vontade, que vai colaborar com o conteúdo de hoje, apresentando a rotina dos profissionais que atuam nesta área e da preocupação da escola em manter esta alimentação saudável desde a primeira infância. Supercreche Jesus, Instituto de Educação José de Paiva Neto, tem o cuidado de preparar a refeição colocando os nutrientes necessários para o desenvolvimento das crianças e também adolescentes. Então, se nós temos, por exemplo, algum aluno com alguma situação de diabetes, colesterol alto, nós conversamos com os pais desses alunos e explicamos como é preparada a nossa alimentação aqui. Por exemplo, é questão de pouca gordura, pouco sal, pouco açúcar. Nós temos o funcionamento 24 horas. Por quê? Nós temos o pãozinho feito aqui mesmo na nossa cozinha. Então, nós temos o nosso padeiro, que um dos padeiros entra 10 da noite, fica até encontrar o outro padeiro que entra às 5 horas. E aí começa a nossa rotina mesmo. 5 horas da manhã nós começamos o preparo do café, do leite, porque às 7 horas nós já estamos começando a servir café, leite, enfim, a primeira refeição.
para esses alunos. Então, dessa forma, segue o almoço, que 7 horas já está sendo preparado para que a refeição comece direitinho no horário certo, sem atraso e sem correria também. Nós temos também na Supercreche Jesus, que é a questão de leite diferenciado, não é? Alguma alimentação diferenciada. O que acontece? Enquanto ela está aqui, nós damos toda aquela assistência sem haver necessidade dos pais se preocuparem em trazer esse leite diferenciado para a criança. Porque muitas vezes ela não está sendo amamentada por alguma situação e nós então damos todo o apoio a essa mãe para que ela vá para o seu serviço com tranquilidade, não fique preocupada se a criança está ou não se alimentando da forma adequada. Nós acompanhamos o trabalho realizado no Instituto de Educação José de Paiva Neto, mas, professora Sueli, essa é uma preocupação, um cuidado em todas as unidades da Legião da Boa Vontade. Sem dúvida alguma, é mesmo essa atenção ao aspecto biológico do nosso estudante. Aqueles que já acompanham o programa Educação e Debate sabem, aqueles que agora começam a acompanhar, a Legião da Boa Vontade tem uma proposta de espiritualidade ecumênica na educação, criada pelo educador Paiva Neto, com a pedagogia do afeto até os 10 anos de idade, e a pedagogia do cidadão ecumênico a partir dos 11 anos. Então, nós acreditamos que trabalhar intelecto é trabalhar também para uma formação integral os valores, que seria essa espiritualidade ecumênica, valores éticos, ecumênicos e espirituais. No entanto, a gente sabe que o cuidar do corpo é essencial para que haja disposição para a aprendizagem. Muitas crianças são sonolentas, às vezes estão com pouco ânimo para o estudo porque estão mal alimentadas. Então, é um cuidado da LBV, é um trabalho que tem dado muito certo e essa parceria da família escola é reforçada. Temos aí nessa interligação as nutricionistas, mas as coordenadoras pedagógicas, orientadoras educacionais, os professores de educação física, ou mesmo aqueles que atuam em sala de aula, ficam sempre muito atentos às respostas físicas dos corpos das crianças, porque a gente observa, muitas vezes aquela criança que está dormindo muito, pode ser que ela esteja com uma alimentação desfavorecida ou ela esteja na hora de alimentar-se não pegando os alimentos que são básicos, né, para uma disposição maior. Então é necessário que todos estejam muito atentos, porque a criança e o jovem, se puder, eles vão naquilo que é mais cômodo, mais fácil ou mais gostoso ou mais atrativo, né? Se a gente oferecer um lanche, é claro que o nosso filho vai preferir do que um prato de comida. Agora, quando oferecer esse lanche? Pode ser de vez em quando? Pode, né? Mas sempre não pode ser. Então, esse é o caminho que nós fazemos na Legião da Boa Vontade com a nutrição. Professora, eu só lhe agradecemos a sua participação no programa de hoje. Foi um prazer estar aqui. Conheça mais sobre a pedagogia aplicada na rede educacional da Legião da Boa Vontade. Faça uma visita. Em Vitória, no Espírito Santo, Centro Comunitário de Assistência Social fica na rodovia Serafim Derenze, 1818, e o telefone para informações é o código de acesso 27 3232 6144 ou 3232 3256. O programa Educação em Debate fica por aqui. Até a próxima edição. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.